Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast. Eu sou a Inês Andretta, é de novo um prazer conversar com vocês. E hoje a gente tem um episódio muito especial, um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a gravar aqui com o SuinoCast, já que a gente está gravando um episódio do quadro Personas, né? Então, esse quadro que tem a intenção de homenagear, de criar uma homenagem para pessoas super importantes, relevantes no cenário da suinocultura brasileira. E hoje a nossa homenageada é a Isabel Regina Scheidt. Ela é médica veterinária, muita gente a conhece, né? Então eu vou até quase pular a introdução aqui, né? Mas é pesquisadora, é doutora, é consultora, é inspiradora. É uma pessoa muito, muito legal mesmo você ter aceito esse convite, Isabel. Obrigada pela presença aqui e pela oportunidade de conversar contigo. Eu que digo muito obrigada, é um prazer estar aqui, realmente me sinto bem honrada. Obrigada pelo convite, pela tua, orientação aqui, pelo Sinocast, por ter me convidado, uma alegria, de verdade. Coisa boa. A gente sempre começa, Isabel, perguntando assim da carreira, né? Mesmo quando é um quadro mais técnico, né? Que a gente vai abordar um tópico técnico, a gente sempre começa falando assim de uma apresentação, né? De como que entrou a suinocultura na tua vida. Quando que veio o primeiro porquinho? Quando que a suinocultura entrou na vida da Isabel? Bom, quando entrou a suinocultura, acho que quando eu era muito pequena, sou de uma família urbana, mas meu pai é de origem rural, né, de origem alemã, da colônia, e nós passávamos as férias, quando crianças, na colônia, na casa da minha tia, e ela tinha porquinhos lá, né. Então, de alguma forma, eu acho que aí foi o primeiro começo, mas suinocultura como suinocultura, hã, já no tempo de faculdade, eu fiz veterinária na URGS, entrei em 71, me formei em 74, e creio que no segundo ou terceiro ano o colega Ivo Wentz retornava da Alemanha, do doutorado dele, trabalhava no hospital, e o Ivo trabalhava com suínos, não eram muitos que trabalhavam com suínos. E num dos estágios, então, eu sempre procurava aprender um pouco da área de suinocultura. Bom, como eu já falei, eu sou urbana, né, de uma família urbana, então não pensava que eu teria muita possibilidade de fazer carreira com grandes animais, né. Pequenos animais também, na época, era muito pouco, muito, muito pouco, muito diferente de hoje em dia, que pets é um grande campo de trabalho, né, na época não era, não pensava. Pensei: "Bom, grandes não dá, pequenos não dá, então vou ficar nos médios", e suínos, enfim, foi uma eleição, quase que terminada a faculdade, eu fui fazer residência em Botucatu, na antiga FCMBB, hoje Unesp, né. Lá tive já na área de reprodução, porque também tive uma influência muito positiva da academia, né, da escola na área de reprodução, entre outros o professor Antônio Mies, né, um dos pioneiros da inseminação artificial, e já pouco antes da formatura, por indicação do Ivo Wentz, me candidatei à seleção para residência em Botucatu, fomos selecionados, um colega e eu, e lá tive a orientação do professor Teodoro Vaschi, um bam-bam-bam da reprodução na época, e com certeza fica nos anais da história da reprodução, né, de veterinária. Então eu já me orientei para a parte de reprodução. E praticamente no final do primeiro ano tive a oportunidade de voltar, para trabalhar na Associação de Criadores, na ACSURS, Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, num dos 2 primeiros programas de inseminação. Aí definitivamente eu botei os 2 pés na suinocultura e nunca mais saí. Então foi um pouco de inspiração de um lado, de outro, né, mas decidiu bastante o fato de que, eu sabia que eu não faria carreira em grandes animais, né, já era praticamente uma decisão, também pequenos animais não era pet não era uma opção na época, e acaba que eu fiquei no meio termo e acho que fiz bem. Ai, a suinocultura agradece. Que bom que você fez Obrigada, essa obrigada. escolha. A partir daí já não são mais escolhas, as coisas vão acontecendo naturalmente, né. Acho que a gente faz assim,
poucas escolhas decisivas e muitas escolhas do dia a dia, né. Então isso aí a coisa vai se orientando, né, por exemplo, ter contato com algumas pessoas, não perder oportunidades, enfim, né. Exato. É uma porta que vai abrindo e abre outra, né, e essa sequência, assim, a carreira vai se construindo. E é muito legal, né, porque mesmo existem as escolhas diretas e as escolhas por exclusão, né, é legal ser por exclusão também, né, quando você: "Não, isso aqui não é para mim". Muito bom. Isabel, tu teve um papel importantíssimo, né, na implementação do uso, da difusão do uso da inseminação artificial. Tu comentou um pouquinho sobre isso até na apresentação. Eu queria entender um pouquinho mais. Conta pra gente um pouquinho da história, da experiência, né, de como foi colaborar nessa implementação, nesse ampliação do uso da inseminação aqui no Brasil para os suínos. Começando do início, né. Em primeiro lugar, foi uma oportunidade, que eu tive e agradeço muito até hoje essa oportunidade. De novo, o Ivo foi, assim, fundamental, né, numa das vindas ao sul, durante a residência, eu tive a oportunidade de participar de um evento da Associação de Criadores, onde o Ivo e o Werner Meinke, o colega Werner Meinke, fizeram uma apresentação de suínos e ali já se planejava, né, já era o embrião, da introdução da inseminação artificial de suínos no Brasil, que existiam alguns trabalhos, de pesquisa do professor Mies, mas a inseminação não estava no manejo da suinocultura, né, eu estou falando aí de 1975. E conversando com o Ivo, com o Werner também, estavam, assim, praticamente prontas para começar e precisavam de uma pessoa que trabalhasse junto, né, mais o veterinário, eu não tive dúvida, tive a oportunidade e voltei para o sul. E naquela fase nós estávamos ainda no planejamento da central, né, da área física da central, você imagina que não tinha nada no Brasil, né, não tinha nada no Brasil. O Ivo trazia alguma experiência, o Werner tinha feito um estágio na Holanda, se eu não me engano, e ali nós começamos, tivemos, um apoio decisivo por parte da escola de veterinária, tivemos também um apoio muito importante através da vinda de um professor de Hanover, que foi o professor Troy. Eu lembro muito bem quando o doutor Troy entrou no laboratório. O laboratório era uma salinha assim de 3x4, mais ou menos, né, que nós tínhamos feito como nós imaginávamos que deveria ser. E a primeira coisa que ele fez foi reposicionar todas as coisas dentro do laboratório, né. O microscópio vai aqui, aqui vai banho-maria, aqui vai mais isso, porque tinha uma lógica que a gente não tinha percebido ainda, né. Então, assim nós começamos. Muito importante mencionar a figura do Dr. Hélio Miguel de Rose, que foi por muitos anos o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, quando a sede ainda era em Estrela, e a central de inseminação foi construída praticamente junto à sede, no Parque 20 de Maio. O doutor Hélio teve essa visão de futuro, né, da necessidade de uma metodologia, uma tecnologia que, impulsionasse a parte de genética, né, na suinocultura. E o doutor Hélio foi um grande articulador junto ao Ministério da Agricultura, né. Então, já no início, desde o início, a inseminação teve um reconhecimento, por parte do Ministério da Agricultura, né, já tinha toda a experiência de registro, de controle na inseminação de bovinos, né, e por intermédio do doutor Hélio, então se fez essa ponte e isso com certeza facilitou. Paralelamente, nós tivemos o mesmo movimento em Concórdia, né. Concórdia, simultaneamente, montou a sua central de inseminação através da ACCS, né, as 2 associações estaduais trabalharam nisso, e aí nós começamos com todo o anedotário que uma atividade dessa tem, né. Sempre procuramos, estar ao par do que acontecia, estudar, enfim.
mas trabalhamos muito também a nível de campo, né. Você imagina que naquela época a suinocultura, principalmente na região ali do Vale do Taquari, era feita de pequenas propriedades, né, hoje em dia já praticamente não se conhece mais. E se eu penso que, através da associação de criadores, né, nós trabalhávamos praticamente com produtores de raças puras. E naquela época, eu não me lembro se era 12 ou 18 fêmeas, o número mínimo de matrizes que um produtor devia ter para ser um produtor de animais de raça pura. Falando antes do advento dos híbridos, enfim, né. E nesse sentido, a inseminação, sim, ela veio com uma força muito grande em termos de melhoramento genético, né, porque com 12, com 20, com 30 matrizes, hoje em dia nós sabemos que não se fazia grande progresso em termos de melhoramento genético, né, e a inseminação, claro, deu um auxílio. Então nós começamos e o trabalho foi um trabalho que não apenas a implementação do trabalho dentro do laboratório, né, todo o processo de coleta, processamento de sêmen, conservação de sêmen, tudo muito no artesanato ainda, né, desenvolvendo as caixas para transporte de sêmen, porque lembro que estou falando de 75, 76, né, naquela época não se tinha a facilidade de comunicação que se tinha hoje. Eu me lembro quando o doutor Troy veio para nos orientar, teve uns dias, poucos dias na central, nossa, nós ficamos assim fascinados, né, ficamos fascinados. Hã, então nós tivemos que desenvolver muita coisa, né, naquela época, não tinha comunicação fácil, não tinha viagem fácil, né. O Werner em seguida voltou para a Europa, ficou mais um tempo na Europa e nós, com o apoio do Ivo, nós tocamos a central de inseminação e teve também não apenas a parte do trabalho com o sêmen, do processamento do sêmen, mas também, toda a parte do manejo dos machos e, muito importante, todo o trabalho de formação, enfim, trabalho junto aos produtores, diagnóstico de cio, a difusão da inseminação. Em primeiro lugar, não existia nada de inseminação, né. Agora você imagina naquela época, uma mulher, né, trabalhando com uma área sensível, né, numa tecnologia que não existia. Mas enfim, seguimos com tropeços, com anedotas, com coisas que hoje em dia a gente lembra com muito carinho, né, pessoas que nos apoiaram, pessoas que compraram a ideia, dirigentes de cooperativas, de sindicatos, a própria associação, né. Então foi o início de trabalho. Eu sempre penso que nós não sabíamos que não dava para fazer, então a gente foi e fez, pronto, saiu de uma forma ou de outra saiu, né. Mas, não se faz nada sozinho, então sempre tem, corro o risco de esquecer algum nome, né, foram vários também, pessoal da área administrativa, enfim, mas do próprio Ministério da Agricultura tínhamos também algum apoio, né, mas eu acho que os principais nomes que a gente não deve esquecer na história da inseminação artificial, né. Eu me lembro que no primeiro ano nós fizemos, não chegou a 90 inseminações. Eu me lembro da primeira leitegada que nasceu, que foi uma festa, nós tínhamos um funcionário que saía comigo, porque eu não tinha mais pálida ideia de onde eram os lugares, né, até isso eu aprendi como chegar nas diferentes linhas, nas diferentes comunidades do interior, né, e enfim, tudo isso nós construímos aos poucos, né, não se constrói nada sozinho, acho que eu sou parte de uma história. Que legal. E onde nasceu a primeira leitegada de inseminação artificial? Ah, pergunta de curiosa. Fui em Estrela mesmo, Ah, legal. numa propriedade que era muito próxima, não era nem o produtor de raças puras, né, era uma propriedade muito próxima da estrada. Eu me lembro que eu passava ali, eu sempre olhava a porca, eu parava e ia olhar a porca, até que Ai, que amor. foi muito legal. No primeiro ano nós fizemos alguma coisa como 90 inseminações, e foi muito bom. Foi muito bom, assim, esse número para quem saiu do nada, né. O trabalho de formação, de difusão da técnica, né, nós saíamos muito para fazer palestras com os produtores, em centro comunitário, em igreja, em pequenos negócios, casas comerciais, né, tudo era lugar, né, reunia 10 produtores, já estava bom, já estava bom. E
acho que não devo deixar de mencionar, quanto os produtores, respeitaram esse trabalho. Em momento algum, eu sabia que era difícil, né, sabia que não era uma coisa, assim, muito fácil, mas, em momento algum eu senti algum tipo de contrariedade, rejeição, alguma coisa, acho que muito curiosidade, sim, né, muito curiosidade para ver o que que ia acontecer, né, o que que ela está trazendo, né. E, muito contato também com as mulheres nas granjas, que muitas vezes, né, eram responsáveis pelo trato dos animais, como se chamava, né. Então, de alguma forma se começou e acho que Concórdia não foi, assim, muito diferente. Claro que todo o desenvolvimento da suinocultura, a história foi se modificando, né, e hoje em dia, bom, enfim, a inseminação é uma técnica estabelecida e, realmente não tem volta, né. E chave dentro de um processo, né, de intensificação, de melhoramento genético, do avanço que a gente tem, né. Eu sempre brinco na aula, quando eu passei no concurso, meu sogro é agrônomo, é de Estrela também, e aí ele me deu um livro que é da época que ele formou na agronomia. Ele é agrônomo formado aqui na URGS também. E eu senti, era um carinho que ele estava me dando o livro, né? Mas se você olha a suinocultura que está naquele livro, ela é uma suinocultura tão diferente da que a gente tem hoje, né? Os 30 leitões, 35, 40 leitões que desmamam cada fêmea, né? Quando a gente olha para trás, os números totalmente diferentes, os manejos, né, tão diferentes. Deixa eu perguntar para você como é que você falou, era uma suinocultura de pequenas propriedades, mas conta um pouquinho mais como é que era antes da inseminação. Como era a suinocultura desse momento? Bom, uma suinocultura de pequena propriedade, pelo menos naquela região, e acho que no Brasil inteiro eram, quando muito, 20, quando muito, 30 matrizes, né. Se um grande avanço era ter leitegada com 10 leitões, era um grande avanço, né, nós ficávamos muito felizes quando as leitegadas de inseminação chegavam em 10 e às vezes até ultrapassavam, era o máximo, mas era um limite, vamos e venhamos, um limite até fisiológico, né, porque, o próprio melhoramento genético trabalhou muito a questão de desempenho reprodutivo, né. Então era se naquela época começava a se pensar em 6 meses, 100 quilos, né, se havia um valor muito grande na questão fenotípica, né, era a época das feiras, das exposições, né, suinocultura era, uma parte importante da exposição do antigo menino Deus, logo em seguida naquela época já era esteio, né, mas, os principais produtores levavam os animais, tinha hã, jurados reconhecidos, né, então se baseava muito no fenótipo, né, e algumas vezes era coisa assim, tamanho de orelha, cor, que não tinha muita relação, né, a suinocultura, como nós conhecemos hoje, ela veio um pouco depois, né, e talvez em parte com o advento dos animais híbridos, né, quando cada vez menos se trabalhava com raças puras, né, e cada vez mais com híbridos, isso foi aí a partir do final dos anos 70, né, mas naquela época sim, naquela época e produtores que produziam para abate, né, que não pensavam ou não tinham no seu negócio a venda de reprodutores, que era controlada nos animais registrados no PBB, Pig Book brasileiro. Acho que os colegas recentes já nem conhecem mais isso, né, do PBB, onde se registravam os animais de raça pura, um registro feito junto ao Ministério, mas quem produzia para abate, né, já sim, já comprava animais, machos de uma determinada raça, as fêmeas de outra e produzia os cruzados, né. Já tinha, claro, bem avançado o conhecimento do vigor híbrido e se recomendava isso, né. E a inseminação foi muito bom, porque eles começaram a fazer, testes, né,
sem precisar adquirir um animal de outra raça, tá. Então, naquela época e a pequena propriedade funcionava assim, né. Antes, claro, um macho em cada propriedade, eventualmente nas pequenas propriedades, o que faziam era emprestar um macho, né, com todos os riscos sanitários. Aliás, a biossegurança é um conceito que veio depois, né, conceito que veio depois. Naquela época se fazia isso, né, os criadores entre si emprestavam os machos, né, e isso, claro, foi uma coisa que ficou rapidamente no passado, era muito mais fácil trabalhar com inseminação. As pequenas propriedades eram atendidas pelas famílias, tá, eram atendidas pelas famílias. Os produtores de raças puras tinham o grande momento do ano quando iam para esteio, né, levar os animais para exposição e voltava com os animais da exposição para dentro das suas granjas, né. Quando eu falo que biossegurança foi posterior a isso, realmente foi, né. E aliás a suinocultura muito rapidamente fez o seu tema de casa, foi uma das primeiras áreas, né, suínos que não participou mais de exposições, né. Isso foi aliás a suinocultura é muito pioneira em fazer né, ter essa visão, né, da sua inserção e de riscos e, enfim, a própria percepção pública, né, da suinocultura, por exemplo, a questão dos dejetos, né, mas isso já é outro assunto, enfim. Estava falando da pequena propriedade. Aliás, isso era outro ponto, né, a questão dos dejetos. Claro, eram pequenas propriedades, produzia pouco dejeto, né, então isso não era um problema ainda, né. À medida que foram crescendo, isso passou a se tornar um problema aqui e também uma busca de solução, né. Mas era assim que funcionava. Ah, que legal. Que legal. E começar esse processo, né, de inseminação e difundir, eu imagino que devem ter aparecido alguns percalços no caminho, né, algumas dificuldades. Você comentou que a aceitação dos produtores era, em geral, boa, de curiosidade ou enfim, mas era de interesse. E se tivesse que elencar, assim, o que foram os principais entraves, o que as dificuldades desse início, né, com a inseminação artificial no Brasil? Eu creio que, bom, na minha experiência, um dos principais entraves foi a distância entre, entre as granjas e a central de inseminação, né. O fato de que nós não tínhamos equipamento adequado, por exemplo, para conservação do sêmen, a questão de temperatura. As inseminações eram feitas a partir da central de inseminação e depois nós conseguimos, foi possível, através das cooperativas, ter inseminadores, mas que se abasteciam na central de inseminação. Não tinha como, por exemplo, manter o sêmen na propriedade, porque não havia condições técnicas para isso, né. Então, a nível da aplicação da inseminação artificial, esse sim foi o entrave. Lembre também, e não é para lembrar, mas eu estou mencionando agora, nós não tínhamos, pipetas descartáveis na época. Nós trabalhávamos com a pipeta de Melrose, que era uma pipeta de borracha, reutilizável, né. Hoje, com o meu conceito de ecologista, eu acho que nós fazíamos alguma coisa certa, né, nesse ponto, mas claro, com isso, nós tínhamos uma situação de risco de contaminação muito grande, né. Então, uma dos principais entraves, as principais dificuldades de crescimento da inseminação era exatamente essa questão logística, né, a questão logística, a questão de equipamento. Quando apareceram as primeiras pipetas descartáveis, bom, foi muito bom. Eu me lembro que quando alguém viajava para o exterior e conseguia trazer pipeta descartável dentro da mala, era o máximo, né. Apareceram os primeiros modelos com a ampola na frente, enfim, nós olhávamos aquilo com muita curiosidade, mais ou menos como um sonho de consumo, né, porque a gente não tinha, trabalhávamos com as pipetas, tínhamos que ter todo um esquema de esterilização, né, de autoclave para esterilizar, para reutilizar. Então isso no início foi, com certeza foi uma limitação, tá, foi uma limitação. A questão da manutenção da temperatura, né, também foi uma limitação. E, bom, acho que basicamente isso, né, os produtores,
o treinamento, ter o pessoal qualificado, a questão do diagnóstico do cio, isso também exigiu um trabalho de extensão, um trabalho de treinamento, né, bem intensivo, bem intensivo. Claro, eu falei o quanto, havia, assim, uma curiosidade, mas eu não vou dizer que todos estavam esperando isso, né. Nós tivemos levou um tempo que bom, à medida que o tempo foi passando, claro, nós observamos, especialmente a partir de Santa Catarina, uma intensificação da produção, né, através do sistema do fomento das empresas, né, dos produtores, enfim, vinculados à indústria. E as indústrias, de uma forma geral, levaram um pouco mais de tempo para adotar a inseminação artificial. No momento que e aí eu já falo bem dos anos 80, bem avançado nos anos 80, que as indústrias começaram a adotar, a inseminação artificial, aí passamos a ter as unidades de difusão de gen, que na época a gente chamava de central de inseminação artificial, as UDGs, assim, é uma é um termo mais recente, né, que elas passaram a ser mais comuns, né, nas agroindústrias, né, eventualmente em grandes produtores, tendo as suas próprias UDGs, né, mas aí nós já tínhamos um bom caminho andado, inclusive na experiência própria, na qualificação, né, do corpo técnico, da comunidade técnica, para atender essa demanda, porque basicamente a expansão da inseminação artificial exigiu uma qualificação, uma formação de uma comunidade técnica nessa área, né. Então, a partir daí, nós vimos digamos, um crescimento mais intensivo. Até o início dos anos 90, nós não passávamos dos 5, 6% do plantel, 8%, 10% do plantel de suínos do Brasil sendo inseminada, né. E aí nós olhávamos para os números da Europa, né, nos Estados Unidos não, porque a suinocultura é posterior, né, e a própria inseminação demorou mais a ser implantada nos Estados Unidos. Mas olhávamos a Holanda, 70%, pensava: "Meu Deus, acho que será que nós chegamos lá?". Bom, hoje eu acho que andamos acima de 90%, né, mas até meados, final dos anos 80, nós patinávamos nos 5, 6, 8%, tá, mas depois avançou e avançou bastante. Não porque as pessoas se convenceram, mas os sistemas de produção aumentaram, as exigências sanitárias aumentaram, tá, exigências sanitárias, nossa noção muito clara de que, biossegurança é básica. Se você tem um plantel de 200, 300, 500 ou de 1000 matrizes, né, biossegurança é é uma exigência. E a questão de genética, sim, a genética avançou muito rápido, né, a genética avançou muito rápido. Então, não é um setor que cresceu, né, crescemos todos, né, a área de nutrição, a área de sanidade, tudo isso cresceu e com certeza a inseminação possibilitou, entre outros, um aumento do número de matrizes em cada granja, né, você imagina, granja com 1000 matrizes e um exército de machos em monta natural, impensável, né, impensável, né. Então são vários fatores, e aí nós temos toda uma comunidade que fez junto, né, uma comunidade técnica que se preparou e atendeu isso, eu acho isso muito importante. Nesse ponto eu acho que sim, acho que nós temos, como comunidade técnica, nós temos um papel importante nessa história, né. Que legal. É, com certeza tem. E eu acho que tu tivesses um papel muito importante também, junto com a Embrapa, por exemplo, na questão da preservação do sêmen, né, você colocou até como uma das limitações importantes, né, já que era uma limitação, tinha que dar um jeito de solucionar, não sei se é a palavra, mas de ajudar a contornar esse problema. Conta um pouquinho pra gente também sobre isso, como é que foi esse trabalho e como começou e as implicações que ele tem até hoje, né, que a gente usa ainda. A preservação do sêmen suíno, ela na época, quando começamos a inseminação de bovinos, já tinha
já tinha andado um bom caminho, né, e esse caminho em boa parte foi pavimentado pelos métodos de congelamento, né, a facilidade com que se congela, e com isso nós superamos distância, superamos tempo, né, com o semi-congelado e não aconteceu isso na área de suínos, né. Então quando começamos em 75, nós basicamente começamos trabalhando com semi-resfriado. E esse conceito de semi-resfriado para nós aqui é complicado, porque no verão se resfria, no inverno aqui no sul a gente tem que, na verdade, até subir a temperatura, mantendo uma temperatura mais alta, mas enfim, semi-líquido resfriado, esse era o padrão, né. E se passaram, que sei eu, 40 anos e nós continuamos trabalhando com semi-líquido resfriado. Vou te dizer que não vou te dizer que é uma frustração, mas quando eu penso que quando ainda procuro os trabalhos mais recentes, né, na parte de inseminação e vejo os números e os dados, nós continuamos trabalhando com semi-líquido resfriado, com um tempo de preservação, limitado, continua sendo limitado. O que aconteceu? Depois eu retorno à questão do congelamento. O que aconteceu, a impossibilidade de ter um método, né, ideal de congelamento, fez com que, se mantivesse essa técnica de preservação do semi-líquido por um período limitado, né, e o grande avanço, sim, foi na nossa logística, né, nos nossos equipamentos, no nosso conhecimento, né, hã, de condições de preservação do sêmen, né, em condições de temperatura, melhoria dos diluentes, uma melhoria, assim, muito patente, do conhecimento do fator de contaminação da contaminação sobre, tempo de preservação do sêmen, isso se aprendeu muito rapidamente, as condições de higiene de coleta, o uso de antibióticos, que hoje, né, já se discute, já se A gente procura repensa, né? É. repensa, mas ainda é uma necessidade, né. Mas nós melhoramos muito no nosso conhecimento sobre, a fisiologia do sêmen, né, influência de variações de temperatura, as condições de a formulação dos diluentes, a qualidade dos diluentes. André, quando nós começamos em 75, nós tínhamos uma balancinha daquelas de peso, sabe, de 2 pratinhos que a gente botava os pesos e pesava ingrediente por ingrediente dos diluentes. Você imagina a variação que tinha ali, que loucura isso, né. Hoje em dia nós temos ninguém mais pensa nisso, isso é história, né, já passou. Hoje em dia se tem acesso a diluentes industriais ou comerciais, de altíssima qualidade, de qualidade comprovada, tudo isso facilitou. Então, se nós continuamos trabalhando com a metodologia de conservação do semi-resfriado, né, dependendo do diluente, nós chegamos a 5 dias, 6 dias, né, granjas que unidades de difusão genética em granja, né, dentro da granja, possivelmente estão trabalhando com diluentes menos sofisticados, porque, usam em 2, 3 dias, né, quando muito, mas tudo isso, tudo isso veio da melhoria do conhecimento que nós temos, né, de como a célula espermática reage, né. Não apenas a temperatura, as condições de contaminação, a proliferação bacteriana, reage, ao meio em si, né, enfim, tudo isso. E nós temos aí todo o outro lado, que é a questão da fêmea, né, a questão da fêmea, o quanto nós aprendemos, quanto nós estudamos e o quanto nós ainda temos que entender da, da fisiologia da fêmea relacionada com o momento correto da inseminação. Eu, quando, um pouco por nostalgia, não faço mais assim, porque não estão mais nos livros, está na internet, né? Eu vou lá procurar o que está sendo levado para os congressos atualmente, né? Na área de reprodução, eu vejo que ainda se trabalha momento de ovulação, né? Ainda se trabalha, mesmo questão do sêmen, né, com sêmen resfriado, condições, mas especialmente da fêmea. E acho que sim, né, inclusive no último IPVS continua se falando nisso, né. Hoje nós temos, procuramos até ter alguns métodos,
baseados em movimentação dos animais, padrões de comportamento, controle por recording, né, por gravações e interpretação dos movimentos para detectar o momento do cio, né, mas ainda vai, sim, de conhecimento do operador lá dentro da granja, né, e da habilidade, né, do manejo do macho, todas essas coisas. Então, fizemos avanços, sim, algumas coisas ainda existem, quer dizer, ainda se são desafios, né, desde a preservação do sêmen até o diagnóstico do cio, mas talvez hoje em dia a gente tenha, com certeza nós temos mais conhecimento e para algumas desses passos de toda essa cadeia, né, nós temos mais, recursos, mais tecnologia, mais conhecimento, mais ciência, né. Questão do do reconhecimento da avaliação da qualidade espermática, né, fantástico, fantástico. Hoje em dia nós temos sistemas computadorizados, né. Não sei quantas horas eu passei no microscópio, mas, hoje em dia, muita coisa está sendo feita já por sistemas computadorizados, mas o olho do microscopista ainda vale, sim, ainda vale, com toda certeza, né. Então essa é a trajetória. A suinocultura tem uma capacidade muito grande de se adaptar e enfrentar e superar desafios. Acho que a inseminação continua sendo um desafio, não está totalmente superado, né, mas, a experiência, o conhecimento, a ciência, a dedicação, né, o reconhecimento do processo de inseminação dentro da produtividade da fêmea, a produtividade da fêmea como chave na produtividade do negócio e do setor, né. Acho que muitos profissionais de campo e que produzem conhecimento, que não estão no campo, mas que estão, né, teleguiados pelo campo, têm essa consciência, né, ou seja, nós não podemos ver um animal só como isso ou aquilo, né, nós estamos inseridos num processo grande, que teve um avanço quase assustador. É um pouquinho assustador, eu acho. Quando a gente olha para as fêmeas, né, e faz esse comparativo de como era, de como é e mais, né, do que vai ser daqui para frente, de como às vezes dá a impressão que não é nem o mesmo animal mais, né, porque é tamanha a mudança que existe nos números. Se só olha o número, se pensa: "Não é o mesmo bicho, já mudaram tanto", né. Mas tudo é evolução. Tudo é evolução, né, claro que imagino que vai existir um limite, fisiológico, tecnológico, hã, socioambiental para tudo isso, né, e nós temos que, como setor, ter sabedoria de reconhecer isso, né, ter sabedoria de reconhecer. Falei de reprodução, falei de genética, poderia estar falando de sanidade, de nutrição, né, não foi um setor só que teve evolução nesses anos todos. Jesus está falando de mais de 40 anos de carreira, né. Todos eles, e enfim, essa integração, né, entre os setores, essa integração. Muito bom. Você disse que ia falar depois do Congelamento. congelamento. Fiquei curiosa. Hoje em dia, como eu te disse, nós encontramos, temos uma logística na produção de sêmen que permite que a inseminação seja usada em larguíssima escala, né, utilizando o velho método da conservação do sêmen resfriado. Mas claro, poder tirar uma ampolinha, né, de dentro de um botijão de nitrogênio, descongelar e isso, do ponto de vista de melhoramento genético, seria muito interessante, porque nós concentraríamos, né, o número de animais, melhoraríamos a questão da seleção, do ponto de vista sanitário, enfim, vários aspectos, né. Mas se procura, por muitos anos, métodos eficientes de congelamento de sêmen. E esse é um assunto que me foi caro, porque inclusive foi o assunto da minha tese em Hanover, né, foi sobre congelamento de sêmen,
E até 1975, mais ou menos, né, em torno de 1975, hã, não havia método de congelamento que preservasse a capacidade, hã, fertilizante do sêmen numa escala suficiente para produzir uma leitegada mínima. E em torno de 75, 76, simultaneamente, como aconteceu, a ciência tem essas coisas, né, muitas vezes um avanço acontece, hã, por diferentes grupos de trabalho em diferentes locais, em diferentes, academias, em diferentes institutos, quase que simultaneamente, né. Então tinha, hã, alguns grupos de trabalho, entre aspas, "concorrendo" para ter êxito no desenvolvimento de métodos de congelamento e em questão de menos de 2 anos, 3 grupos de trabalho independentemente, publicaram, papers relatando métodos, né, de congelamento com preservação da capacidade, porque congelar congela, a questão é preservar a capacidade fertilizante, né. Que foi um grupo de Beltsville, dos Estados Unidos, de Purcell Johnson, um grupo na França, do INRA, de Paquignon, e um grupo de Hanover, que na época era liderado pelo, Dr. Heine Troy, que teve no Brasil, essa pessoa que nos orientou no início da inseminação. Eh, os 2 primeiros métodos, Estados Unidos e França, trabalhavam com sistema de pellet, que era uma pílulazinha, um comprimido de sêmen, né, uma pequena esfera de sêmen congelada sobre o CO2. E o método de Hanover foi um método realmente inovador, porque trabalhou com macrotubo. Na época tinha os mini tubos, que era 0,0 alguma coisa para inseminação de bovinos, e só que o volume do sêmen suíno torna as coisas muito diferentes, né, não tem comparação. Então Hanover desenvolveu um método de congelamento, em macrotubos, congelava o sêmen em tubos de 5 mililitros. Isso também é um problema, porque a fisiologia da reprodução, a fisiologia do sêmen, né, do suíno, hã, você imagina congelar de maneira uniforme 200 ml, né, em doses, é uma coisa complicada, enfim. hã então, meados dos anos 70 se desenvolveu uma técnica e quando eu fui para Hanover, fiz doutorado lá na Escola de Veterinária de Hanover, eu já fui orientada para trabalhar com sêmen suíno e trabalhei com congelamento, eu trabalhei com, hã, crioprotetores, tá, porque não tínhamos ainda o crioprotetor ideal, tá. De lá para cá os métodos de congelamento em pellet, eles foram descontinuados no sentido, eles não foram implantados, mesmo o macrotubo também, ainda é uma situação muito específica que se usa, né, mas o pellet era complicado, porque uma dose eram 50 pellets, então era um manejo bem difícil. E o macrotubo foi a técnica que afinal teve alguma utilização. hã, Nos anos seguintes o Brasil chegou a importar sêmen congelado, né, algumas, companhias importavam sêmen congelado no método de macrotubo, mas o congelamento do sêmen suíno ainda não chegou e não sei se vai chegar, porque a suinocultura já achou o seu caminho pelo semi-resfriado, a um ponto de ser um método, aplicável em larga escala, tá. Então, hoje em dia, depois de tantos anos, né, nós ainda não sabemos qual é o crioprotetor ideal, trabalhamos com um que se a gente aumenta um pouquinho, dá motilidade, mas termina com a fertilidade, então tem uma série de situações. Tudo isso baseado na condição muito característica do sêmen suíno, do espermatozoide suíno, que tem uma, é uma célula que tem um percentual de ácidos graxos ainda importante, né, então, e tem muita gordura, e tudo que tem gordura é difícil de congelar, né. Então nós temos essa situação, eu me sinto meio assim, gosto do assunto, mas um pouco frustrada, porque nunca fizemos avanços que tornassem realmente congelamento uma coisa prática e viável. O que dá a medida de uma tecnologia, assim, do valor de uma tecnologia para a produção? Ela ser adotada ou não, no campo, né. Então a inseminação demorou, mas foi adotada, por quê? Porque foi uma tecnologia que agregou valor e atendeu necessidades, né. Enquanto o congelamento não tiver essa condição de ser
baixo custo, resultado, de aplicação, hã, dentro do que hoje em dia se espera. Então, vai ser aplicado em situações específicas de transporte de material genético, de preservação de material genético. A Embrapa, há vários anos atrás, teve um trabalho importante de preservação de um banco de material genético, hã, de raças nativas, de suínos usando congelamento, né, então essas aplicações o congelamento tem, mas congelamento ainda não está pronto para ser usado em grande escala, né. É, como tu disse, a suinocultura achou um outro caminho, né. A gente também é a evolução, né, também é a adaptação ali no nas dificuldades. Legal. Muito bom. Eu vou trocar um pouquinho o assunto, mas não muito, mas, porque eu tenho uma outra pergunta que eu gostaria muito de fazer para ti. Como mulheres, né, eu tô trocando bastante o assunto, mas como mulher, hoje em dia, no agro, eu diria, não só na suinocultura, mas no agro em geral, a gente ainda tem umas limitações importantes. Talvez na vida, né, limitações de carreira, dificuldades, às vezes, de, não sei, escutar uma piada que a gente não deveria escutar, né, ter portas que se abrem mais fáceis, para outras pessoas, enfim. Eu acho que a gente evoluiu enormemente, mas a gente ainda tem isso. Eu imagino que para ti, tenha sido muito mais difícil do que é pra gente hoje, né, ser mulher na suinocultura hoje deve ser muito mais fácil por pessoas como você que vieram antes e mostraram que a gente é capaz também. Que era ser mulher né, na suinocultura? Quantas e que mensagem tu deixaria para as meninas que hoje estão lá na sala de aula ainda, mas que querem também ter um espaço e que com certeza têm um potencial para transformar e para ajudar também a suinocultura? Bom, a mensagem é: não desistam, não Não. desistam, não desistam, né, essa é a principal, mas não é apenas uma questão de persistência, eu acho. Hã, Andréa, eu penso muito agora retroativamente, muitas vezes eu penso e eu vejo o quanto esse movimento que na época nós chamávamos de feminismo, né, era o feminismo, hoje já não se fala mais de feminismo, né, eh, sou da época das feministas ainda, né, o quanto isso representou na minha carreira, eu penso nisso muitas vezes, né. Eh, nós éramos muito poucas mulheres. Quando eu entrei na Embrapa, em 78, nós éramos duas pesquisadoras, 3 pesquisadoras, era uma da nutrição, a Meire, tinha a Cida da parte de bacteriologia, e eu entrei na área e antes disso já, né, como eu te contei, com os produtores, eh naquela época nós trabalhávamos muito, não tínhamos, assim, muita noção: "Olha, eu tenho que trabalhar 2 vezes para me equiparar ao meu colega do lado", não sei, todos nós trabalhávamos muito, né. Eu sentia assim, nós éramos poucas mulheres, éramos poucas mulheres e às vezes eu me sentia, assim, um pouco, sozinha, né. Eh, eu não tenho como relatar situações que houve uma clara, uma evidente, limitação pelo fato de ser mulher. Se houve, eu acho que eu não prestei atenção, eu passei por cima, sabe. Tu Mas, estava trabalhando tão pesado que, né. eu estava trabalhando, nós tínhamos, de novo, né, a gente tinha muita coisa, tivemos muitas oportunidades, de trabalho e tinha coisas a serem feitas. Mas de alguma forma eu sempre pensei que sim, nós precisávamos ter, mais mulheres, porque tinha muita gente jovem vindo atrás. Eu sou de uma turma, a nossa turma era uma turma grande, nós entramos em 72 estudantes, nos formamos 60 estudantes, e éramos 12 mulheres, já era bastante naquela época, né, e eu via que vinham mais e eu via meninas muito talentosas, então, eu sempre procurei, por exemplo, entre os bolsistas CNPq, eu sempre procurei, oportunidade
oferecer oportunidade para as meninas, né, para os jovens colegas, e fico muito contente quando eu vejo gente com carreiras tão bonitas aí, que não passaram diretamente pelas minhas mãos, eu diria, mas que estavam no meio, né, pessoal da Embrapa aí, nossa, eu até fico sem graça de mencionar, porque eu vou esquecer algumas, né, nós tivemos aí por tantos anos a Janice, a Jalusa, a Lauren, são alguns dos nomes, a universidade tem nomes fortes, né, eh, as agora já um pouco mais antigas, de uma forma ou de outra, passaram pela Embrapa, passaram pelos congressos da Braves, né, e eu sempre procurei reconhecer, né, procurei ver nessas colegas que estavam vindo, que sim, hã, tem espaço, mas que sim, dependia de talento e esforço, né. Eh, todas as meninas que estão aí por mérito, não por serem meninas, mas porque trabalharam. Acho que ser mulher não nos dá nenhuma vantagem, né, em especial, né. Eh, mas o nosso mérito está aí e nós temos que batalhar para ter o espaço, né. Então o que eu digo, em primeiro lugar, não desistam e conquistem esse espaço, conquistem esse espaço. Eu sei que hoje em dia tem, por incrível que pareça, está mais difícil, eu vejo como mais difícil, por incrível que pareça. Não sei se a concorrência está maior, hoje em dia nós temos um mercado de trabalho, hã, mais saturado, talvez de uma forma geral com o grande crescimento do número de escolas, aí eu falo especificamente da minha profissão, escolas de veterinária, né, hã, com uma qualificação média, inferior ao que muitas vezes o mercado de trabalho exige. Eu fico assustada quando vejo o número de escolas de veterinária, discutimos isso muito dentro da academia de medicina veterinária, né, entre os colegas todos, assim, da minha safra, né, mais ou menos, e isso é um dos assuntos, que sempre retornam, né. Então é um desafio, sim, é um desafio, mas é uma oportunidade para homens e mulheres especialmente, que, hã, que tem muito firme a importância da qualificação, profissional, e a qualificação muito importante humana também, né, humana. Nem sempre a gente bater de frente é o mesmo caminho, né. Muitas vezes a gente precisa desenvolver um pouco um olhar humanista, e a nossa profissão, essa profissão que trabalha com animais, por incrível que pareça, nós temos um ponto de humanismo aí que deve ser desenvolvido, e mulheres fazem isso muito bem, né. Mulheres fazem isso muito bem. Mulheres fazem, por exemplo, muito bem trabalho dentro das granjas, né. Sim. Esse trabalho operacional dentro de maternidades, me encantava, tantas granjas que eu entrei, como me encantava ver as mulheres trabalhando, né, nas maternidades. Claro, me doía o coração vendo que algumas vezes elas não tinham o reconhecimento que os colegas homens tinham, às vezes não fazendo, não dedicando o mesmo esforço, ou não tendo, o mesmo grau de sacrifício, porque trabalha, vai para casa, cria os fi ajuda a criar os filhos, mantém a casa, e etc, etc, né. A gente sabe que existe isso, em todos os níveis existe, né. Hã, mas, nós temos algumas características que são vantagens, e outras que ainda exigem que a gente se esforce mais, né, se esforce mais. Mas, André, é impressionante o que a gente vê hoje, né, de mulheres liderando. Nossa, eu era sei eu, anos final dos anos 80, 90, não tinha mulheres trabalhando em cargos técnicos dentro da agroindústria. A agroindústria fechava a porta para mulheres, era uma coisa assim, eh, que foi uma conquista, e hoje nós temos colegas tão brilhantes, né, na indústria. Nós temos colegas fazendo carreiras em todas as áreas, na pesquisa, né, hã, na indústria, na produção, no campo, né. Então, temos muito a caminhar, temos, mas já caminhamos bastante também, né. Com certeza, com certeza. E, eu ainda noto uma diferença grande, do que eu vejo de um percentual de mulheres, né, dentro da sala de aula,
E quando a gente vai num congresso, num treinamento, alguma coisa, quando a gente sai da universidade vai ver a realidade assim da suinocultura. Mas com certeza isso já mudou muito, né? Eu acho que esse é um caminho até de transformação. Vai acontecendo aos poucos na universidade, vai formando mais gente, essas pessoas vão ocupando os seus espaços, né? Tomara que mais gente das meninas que eu vejo na universidade consigam esses espaços e essas oportunidades. Com certeza. Você falou dos congressos, deixa eu só fazer uma observação, Claro, eu sou do tempo que eu tinha o banheiro feminino, assim, vazio nos congressos, porque eram muito poucas mulheres. Hoje nós somos, eu acho hoje que dá para mais, fazer fila. hoje a gente já tem que entrar em fila, né, hoje a gente tem que entrar em fila. Mas sim, acho que nós precisamos, cada vez mais nos firmar tecnicamente, humanamente, né. Mulheres ajudam mulheres, né, acho que Exatamente. importante, nós temos que ter esse senso que nós formamos uma comunidade, né, e que com a comu junto com a comunidade dos homens nós temos uma missão a cumprir, temos um trabalho a cumprir, enfim, né. Hã, Hoje em dia nós vemos um grande número de recém-formados, né, profissionais saindo da escola, significa que o percentual de formandos que vão para a suinocultura, ele é pequeno, né, porque não há toda essa capacidade do mercado de trabalho de absorver na mesma medida que absorvia uns anos atrás, porque são muitos, muitos, tá. Então quem sai e tem oportunidade ou já tem definido que vai para uma área X, Y ou Z, ou vai para a suinocultura, hã, e tem que ter bem clara a noção de que hoje em dia tem que tem precisa uma dedicação, você tem que, ter algum diferencial, né, você tem que ter algum diferencial, e esse diferencial é, o conhecimento, é o talento, é a visão de mundo, é a visão humanista, tudo isso, né, hã, dentro de uma área tão peculiar quanto é a suinocultura, que por mais industrializada que seja, eu ainda vejo algumas características diferenciadas, né. Tudo isso faz diferença. É, diferenciar é fundamental. A gente discute muito essa questão do número de escolas, né, da multiplicação, assim, hoje a gente estava discutindo isso até para pós-graduação já, é uma realidade, né, muitas escolas abriram cursos de graduação e muitas abriram também, cursos de pós-graduação, não necessariamente mantendo a qualidade, né, que esse é um ponto chave até de discussão, e formando muitas pessoas, né? Essas pessoas, a concorrência é maior, essa diferenciação ela se torna mais importante. Ah, você mencionou muito bem também, até acho que vale como quase um conselho, né, para as pessoas que estão se formando, estão iniciando a carreira também, dessas habilidades que não necessariamente são as técnicas, né, dessas soft habilidades de saber lidar com as pessoas, né, e quanto isso é importante, né, também até acho que vale até chamar atenção para isso, para as pessoas que estão ouvindo, às vezes a gente se prepara tanto dentro da universidade para técnica, né, que a gente já, sei lá, não sobra nem tempo de pensar nessas outras, e elas são igualmente importantes, eu diria, não sei a sua opinião a respeito disso, mas no dia a dia, quanto a gente usa isso, né, de capacidade de comunicação, de tolerar, não sei se tolerar é a melhor palavra, mas de contornar certas situações. Isso, acho que as mulheres fazem isso bem, em geral. Eu também acho. Eu acho que, acho que de uma forma geral as profissões que têm a sua raiz na biologia, né, na vida, tem que ter um respeito muito grande pela vida como um todo, né. Não apenas a vida vista pelo microscópio, vista dentro numa vacina mas na vida do dia a dia, né, no trato com as pessoas, como você falou, na capacidade de comunicação, hã, na empatia na empatia, né, hã, no no na firmeza do seu propósito, né, bom, eu trabalho com isso e eu quero que isso vá bem, porque
eu dependo disso, mas porque várias pessoas dependem disso, né. Eu estou na universidade, eu sou professora, eu preciso, eu lido com estudantes, eu estou lidando com formação de pessoas, né. Então, esse além da técnica, né, além do fator econômico, digamos, que move hoje em dia, né, do financeiro, enfim, esse ponto de vista, quase que eu diria, eu já mencionei aqui, já falei essa palavra que eu gosto de usar, que é humanismo, que as pessoas não hoje em dia não param para pensar, né. Mas tudo isso, acho muito importante para o nosso resultado final como profissionais, né. Não significa ser complacente de forma alguma, acho que não em alguns pontos a complacência deve ser zero, né. Hã Significa sim ter uma capacidade de se comunicar e respeitar, as outras pessoas e não só as pessoas, né. Nós trabalhamos com animais, né, mesmo que você não esteja lá dentro da granja ou que você não esteja dentro do frigorífico, né, mas temos que lembrar isso e nós vivemos, em um mundo, né, e tem que ter esse respeito pela questão, ambiental também, né, pelo impacto da nossa atividade. Então acho que tudo isso faz nós não podemos perder essa visão, nós não podemos perder essa visão, né. É isso aí, o conceito do único, né, a gente tá tudo relacionado. Saúde única, mas né, de forma geral. Hoje em dia nós temos exemplos, assim, tão assustadores, né, da parcialidade e das suas consequências, né. Esse conceito de saúde única que que se trabalha muito bem na área, pecuária, né, hoje em dia, ou quer dizer, esse impacto todo da pandemia no mundo, né, quando nós vemos as pessoas falarem em, biossegurança, assim, como se fossem conceitos novos, né, não são para nós não são, né, já vivemos isso no dia a dia e se vivia isso há 30, 40 anos, quer dizer, muito menos, né, mas aprendemos e olha, nós temos que fazer jus a esse conhecimento, inclusive pensando no futuro da atividade, né. O conceito de saúde única, o conceito do quanto nós vamos conseguir manejar saúde, bem-estar, impacto ambiental, hã, em números astronômicos, né, que se prevê por aí, né, crescimento sem limite de granjas, de tamanho de granjas, de intensificação da produção, né. Acho que para o futuro isso, né, e o futuro não é daqui a 10 anos, o futuro é amanhã, o futuro é hoje, né. Para nós lá levou 20 anos para crescer o percentual de inseminação, mas o futuro hoje em dia chega mais rápido, nos atropela de vez em quando, né. Então esse conceito é muito importante, e à medida em que profissionais da nossa área, tá, da nossa área, ascendem em cargos, de tomada de decisão muito importante, e acho que não deve perder de vista esse conceito de que nós não somos um segmento isolado, né, nós fazemos parte de um todo, né, isso tudo tem que ser cuidado, né, tem que ser cuidado pelo futuro. Hoje em dia se fala em sustentabilidade, né, um conceito que até acho que acabou sendo banalizado, mas é isso, né. Uso de recursos, né, de recursos naturais, a questão energética, essas coisas todas são muito importantes. E além disso, outro ponto, André, que me ocorre agora, não pensei em falar nisso, mas sim, hã, nós temos que ter, muita atenção com a percepção pública da nossa atividade. Isso é muito importante. Se fala nisso há bastante tempo, eu estava na ativa ainda e já tinham alguns pioneiros que falavam nisso, né, como a sociedade nos vê. Isso também é muito importante para o futuro né, inclusive da nossa profissão, da nossa atividade. De que maneira nós somos vistos pela sociedade. E hoje em dia com as redes sociais, com os influencers, né, quer dizer, daqui a pouco pouca gente, define
de que maneira a sociedade vê X ou Y, tá. Então, não apenas o que nós parecemos ser, mas o que nós somos realmente, tá. Então isso também é muito importante, tá, é muito importante. Com certeza, muito mais difícil de lidar hoje em dia do que era há 15 a 20 anos atrás, né. Por quê? Porque exatamente por isso que eu falei, né, pela questão do quanto, muitas vezes, poucas pessoas influenciam multidões, né. Então nós temos acho que isso é agenda, assim, né, constante, né, já deveria ser, não, desde a questão do agronegócio, tudo isso, porque se forma um conceito, uma palavra define com uma porção de conceitos pré-estabelecidos, não quero falar de preconceito, mas falei, pronto, falei a palavra, tá. Uma palavra já vem com uma porção de conceitos pré-estabelecidos que muitas vezes, deixam para trás coisas importantes, né. Claro, me assusta quando eu vejo, a produção intensiva de alimentos, a agricultura avançando, enfim, claro, isso me assusta, tá. Não, mas não sei se a minha vivência durante o crescimento, quando esse setor crescia, né, eu tenho muita certeza que quando fala de agronegócio as pessoas não lembram que existem pessoas por trás disso. Existem pessoas, né, então o conceito elimina o ser humano, e não é assim. Só que esse ser humano também tem que atender, tem que ter a sua visão, né, tem que entender que a visão de futuro ela é muito importante, e ela engloba não apenas um setor, senão o todo que nós temos por aí, né. Acho que a minha formação na área biológica e o meu exercício profissional dentro de uma área de produção como é a suinocultura, será que eu sou tão saudosista em dizer que as coisas não eram tão rápidas, mas enfim, o meu exercício profissional, na suinocultura que ainda, sim, é uma atividade demandadora de mão de obra, por mais que eu me assuste vendo, principalmente profissionais de países que têm aí já em larguíssima escala falar de um funcionário para 300 matrizes, alguma coisa assim, nós ainda temos, uma demanda de trabalho, de pessoas que necessitam uma formação, um entendimento e um tratamento para que possam, né, também agir assim com o seu objeto de trabalho, né. Então um pouco da minha visão de futuro, depois que me aposentei, uso muito esse meu, background, né, profissional, hã, mas para uma caminhada mais, não sei se ecológica, mas uma visão que é mais extensa disso, né, e vejo que sim, nós podemos colaborar, muito nesse sentido, tá. Mas é preciso que se trabalhe isso também, se trabalhe isso, não se deixe definir, e formar única e exclusivamente por um dos pilares da sustentabilidade, que é a economia. Nós temos a questão social, nós temos a questão ambiental, né. São pautas igualmente importantes e que não se separam, né, não fica lá numa caixinha, noutra caixinha, tá tudo junto, tá tudo interligado. Que legal te ouvir, Isabel. Deixa eu fazer uma última pergunta, mas é uma coisa tão distante para mim, eu te ouvi falar quando eu me aposentei, eu não sei nem se eu vou chegar nesse dia muda tanto e, né, eu não sei se isso vai chegar para mim, mas como é que é aposentar? Como é que tá sendo? Como é que você tá fazendo depois de aposentar? Prometo que essa é a última pergunta, mas essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu me aposentei relativamente cedo, eu comecei muito cedo, né, eu me formei, eu tinha completado 21 anos, né, e já caí no mundo mais ou menos, né, até porque eu achava que poderia ser interessante, foi, com certeza foi. Hã, Continuei ainda um bom tempo junto com o Ricardo, meu marido, Ricardo Sonsini, que também aposentou-se pouco tempo depois, dando consultoria, enfim, ainda acompanhando a área técnica, dando consultoria, tivemos algumas vivências interessantes, né, mas aos poucos eu deixei a parte técnica, né, e
por questões familiares também, por mudanças, enfim, acabei me afastando da parte técnica, um pouco acho por decisão minha, não estava conseguindo, foram momentos que, familiares de mudanças, né, acabei deixando a área profissional, né, e devo te dizer, Andréia, que, acabei descobrindo vida inteligente além da veterinária, sabe. Em primeiro lugar, claro, há mais tempo, mais proximidade para famí com a família, né, a família estendida, mudamos para o sul e comecei a cada vez ficar mais atenta para as questões ambientais, para as questões de cidadania também, né. Hoje em dia não vou dizer que eu sou uma ativista ambiental, mas pertencemos, o Ricardo e eu, a grupos que trabalham a questão ambiental, muito a questão urbana também, né, moramos numa região que está sofrendo, assim, está vivenciando mudanças muito drásticas, né, crescimentos, assim, incontroláveis em termos de crescimento urbano, de turismo de massa, com consequências, sérias, né, consequências, com certeza que talvez num primeiro momento pareça que é altamente vantajoso, mas a gente vê o impacto que isso tem no próprio futuro do turismo, né, então nós trabalhamos isso, questões de saneamento básico, que também nos dizem bastante, aí a gente usa até um pouquinho da nossa experiência, né, do quanto o setor agrícola já levou e procurou resolver questões de poluição, esse tipo de coisa, né. Então isso nos ajuda um pouco, né, mas sempre com essa visão de que sim, nós estamos aqui, mas, nós não fechamos a porta para o resto, né, quando a gente for embora tem outro tanto que vai ficar, né. Então nos preocupa isso, qualidade de vida, isso é muito importante, né. E as questões de cidadania, sim, né, o cidadão tem que ter voz, o cidadão tem que ter voz cada vez mais, né. Então, procuramos participar, isso nos ocupa e tem outras coisas talvez menos demandadoras e polêmicas, né, do que isso, que não é essa polêmica que a gente vive, né. Enfim, gostamos de viajar, eu É coisa boa. descobrimos na pandemia a imensidade de pássaros que a gente tem ao redor de casa, então observação de pássaros, fotografia, a convivência familiar, tudo isso Ai, coisa parte boa. da da aposentadoria, né. Enfim, foi, sim, boa parte uma decisão, né. Eu vou te dizer que às vezes penso: "Puxa, que saudade", né, mas estou equilibrando, estou equilibrando as coisas, né. E meu Deus, nesses anos de que eu já não tenho mais atuação profissional, quando eu, de vez em quando, volto para os anais, eu vou para os anais de congresso, né, como eu disse, algumas coisas eu penso: "Puxa, mas a gente trabalhava isso há 40 anos atrás, quando a gente fez problemas de câncer, né, doenças respiratórias, doenças, hã hã, digestivas, diagnóstico de SIO, essas coisas todas, né". Mas o avanço da técnica que nos, né, toda a parte, de imunologia, toda a parte de nutrição, toda a parte de genética, os mecanismos, toda a genômica, né, isso estava recém iniciando. Hã, lembro que no IPVS de 88, IPVS de 88, nós tivemos uma palestra só, que foi a palestra magistral, o formato ainda eram só sessões paralelas e apresentação de papers, a cada 15 minutos, em 6 sessões paralelas, um paper diferente, e o nosso pavor era que queimasse a lâmpada do retroprojetor, não era que o sistema caísse ou que a internet caísse, não, o nosso pavor era queimar a lâmpada do retroprojetor. Naquela vez, a palestra magistral foi dada pelo Dr. Prem Paul, que já não está mais entre nós, e o tema foi biotecnologia, né. 88 era a nossa visão de futuro, biotecnologia. Também, falando de 88, com certeza, assim, o impacto positivo da palestra do Luciano Ropa, também, acho que o IPVS foi o marco, mas,
agora como aposentada que eu olho e de vez em quando ponho um olho para dentro do que está acontecendo, Jesus, não sei se eu acompanharia. Agora se tivesse que parar e voltar para entrar, acho que não. Muita coisa acontecendo. Viva a boa ciência, né, viva a boa ciência que nos ajuda a viver melhor, se ela for usada para isso. Exatamente, produzir melhor, a viver melhor. Muito É, bom. que mais gente viva melhor, né, que todos tenham a É, oportunidade de viver um pouco melhor, não é menos, vivendo muito bem, né, mas, e que a ciência, nos dê condições como humanidade de viver com mais qualidade, né, com mais dignidade, eu diria. Acho que faz parte da nossa profissão. exatamente. Ah, Isabel, é muito gostoso te ouvir. Eu ficaria aqui conversando mais um monte. Mas eu acho que a gente já, né, tu já deixou tantas mensagens legais, assim, eu te agradeço muito mesmo pelo teu tempo, por essa hora que você compartilhou com a gente, que vai ser multiplicado agora por várias pessoas, né, vão usar o seu tempo também e vão aprender contigo, pensar sobre assuntos que às vezes a gente não acha, eu não sei se é tempo a palavra, mas às vezes precisa de um convite para pensar sobre outras coisas, né? Sair um pouquinho da caixa. Acho que você fez esse convite várias vezes aqui nessa conversa. Muito obrigada, Isabel, mesmo, pelo teu tempo, pela tua atenção e por tudo que tu já entregou para a suinocultura, de verdade, né? Esse é um quadro de homenagem, é muito merecida a tua estado aqui com a gente, porque essa é uma homenagem importante de se fazer. Então, transformou muito a suinocultura. Muito do que a gente faz hoje é por conta de pessoas como você que deixaram aí um legado importante. Obrigada. André, é bom, eu nem sei o que dizer, talvez uma coisa, que deva ser dita, eh, não éramos muitos, tá, mas tinha muita coisa a ser feita, tá. Tivemos a oportunidade de fazer coisas, né, isso também é importante, que os jovens tenham oportunidade de fazer coisas eh, que sejam importantes, importantes no sentido de não apenas de ter um retorno de satisfação própria, mas que somem, tá, hã, o senso de comunidade, de você estar num grupo, vive isso de uma forma muito boa, com os seus não só boa, claro, uma situação que de vez em quando você tinha algum enrosco com alguém, mas um corpo técnico muito bom dentro da Embrapa. Eu acho que nos anos, 80, nos anos 90, se cresceu muito, né. Então, a oportunidade, não sei se tivemos a capacidade de ver essa oportunidade, hã, mas enfim, ela estava lá e esse senso de sermos um grupo, né, eu acho que a suinocultura deve bastante aos grupos, entidades como, por exemplo, a Abraves, né, acho que a Abraves foi, decisiva na formação de capacidade técnica para a suinocultura do Brasil, acho que foi sim, isso foi o objetivo da formação da Abraves lá por, não sei, 80 e alguma coisa, né, Luciano Roupa tem bem clara essa história, né. Isso fez parte, foram oportunidades que tivemos, tá, então não é uma pessoa só, acho que tem vários aí, o personas de vocês ainda com certeza vai adiante, tem tantos nomes aí interessantes, né. É coisa boa. Eu agradeço muito, foi uma linda oportunidade, fiquei muito contente, voltei aos meus alfarrábios aqui e foi muito bom, foi muito gratificante, Coisa boa. me sinto honrada, me sinto honrada. Vai ser muito merecido esse espaço. É um pouquinho só para devolver. Muito obrigada, Isabel. E muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui, né? Esperamos de novo que tenham ficado vários convites aqui para pensar um pouquinho fora da caixa, para pensar carreira, para pensar evolução e pensar o coletivo, né, Isabel? Tu falou isso muito bem. Pensar o coletivo, sozinhos não vamos tanto adiante assim. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Uma alegria conversar contigo, realmente, uma linda oportunidade e fiquem bem todos vocês. É isso. E até uma próxima. Muito obrigada.